Olá, bom dia. Por conta da greve de ônibus, eu estou deixando a aula de hoje gravada. Então, eu vim até a Unioeste, estou aqui, como vocês podem ver, na sala, e só estava um aluno, o Rodrigo. Então, eu combinei com ele que eu deixaria a aula gravada, tá? Então, não é a mesma coisa que aula remota, mas, enfim, em solidariedade aos alunos que não puderam vir, vou então deixar a aula gravada, com um tópico que não deu tempo de abordar na semana passada, então eu vou aproveitar essa oportunidade para tratar desse tópico. Eu ia deixar de lado, para a gente já começar esta semana com o manual de hotelaria. Mas, enfim, dadas as circunstâncias, vamos deixar para iniciar o tratamento do manual na semana que vem. E hoje, então, eu vou usar a oportunidade para tratar desse tópico que é processo legislativo, tá? É disso que nós vamos falar hoje. Aí o esqueminha da aula, que a gente viu na semana passada, hoje é a nossa aula 10. Na semana passada, nós vimos o Estado brasileiro, que o Brasil adota, então, a forma federal de Estado, com divisão entre entes federativos, e no federalismo, os entes recebem bastante autonomia e bastantes competências por parte do poder central. A forma de governo é a república, embora o Brasil já tenha sido monarquia no século XIX. O sistema de governo é o presidencialista, em que o chefe de Estado é presidente e chefe de... o presidente, no tempo, chefe de Estado e chefe de governo. O nosso regime político é democracia. O nome oficial do país é República Federativa do Brasil. E os entes que compõem a nossa federação são a União, 26 estados federados, o Distrito Federal e 5.570 municípios. Nós falamos da tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e aí passamos a tratar de cada um deles como funciona no Brasil. O poder legislativo federal é composto pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O Senado Federal é integrado por 81 senadores e a Câmara dos Deputados por 513 deputados federais. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, quanto maior a população do Estado, maior a quantidade de deputados. Enquanto os senadores são sempre 8, são sempre 3 por unidade da federação. Nós vimos aí a quantidade de deputados por estados. A renovação, a base de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos do Senado Federal. Mostrei para vocês que os mandatos de 8 anos dos senadores criam esse esquema bastante peculiar que nós temos de renovação do Senado no Brasil. O Poder Executivo no plano federal é comandado pelo Presidente da República, no plano estadual pelos governadores, no Distrito Federal pelo governador distrital e nos municípios pelos prefeitos. O Poder Executivo, então, tem uma série de competências, né, atribuídas pela Constituição. O Poder Judiciário é o poder responsável por julgar a lei. Então, o Poder Legislativo cria a lei, o Poder Judiciário julga a lei, o Poder Executivo executa a lei e exerce atos de governo. Esse é o esquema da tripartição de poderes. E o Judiciário, então, é o poder responsável por julgar a lei, judicar, como se fala. Eles aplicam as leis aos casos concretos, resolvendo conflitos. Aí um esqueminha que mostra a estrutura do judiciário no Brasil, o STF no topo. Essa é a estrutura, né? Nós temos a justiça militar, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça estadual e justiça federal. O STF é composto por 11 ministros, aí os tribunais regionais, a gente não chegou a falar disso. E tem várias coisas nos slides que a gente não tratou, tá? Eu separei porque é para tratar conforme os interesses e as questões que foram surgindo na aula, né?
Quando alguém questionava algo, eu aprofundava nesse tópico. Então, nem tudo que está nos slides a gente tratou. Eu deixei reservado para caso surgisse a oportunidade de tratar. E aqui a gente viu como funciona, uma síntese de como funciona o Estado brasileiro. Então, há 3 níveis, federal, estadual e municipal. Os entes são a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os municípios. A lei maior são a Constituição Federal, as Constituições Estaduais, a lei orgânica do Distrito Federal e as leis orgânicas dos municípios. O Executivo Federal é comandado pelo presidente, o estadual pelos governadores, no Distrito Federal é o governador distrital e nos municípios é o prefeito. O Legislativo, a Casa Legislativa no plano federal se chama Congresso Nacional, que é dividido em 2 casas, né? A Câmara dos Deputados, com seus 513 deputados federais, e o Senado Federal, com seus 81 senadores. São 3 senadores por unidade da federação, né? 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, são 27 vezes 3, dá 81. No plano estadual, a casa se chama Assembleia Legislativa, e os legisladores são os deputados estaduais. No DF, se chama Câmara Legislativa, e os legisladores são os deputados distritais. E nos municípios, a casa se chama Câmara Municipal, onde ficam os vereadores. Atenção, o nome não é Câmara de Vereadores, tá? É Câmara Municipal. E agora sim, o processo legislativo, que nós não tínhamos tido tempo de tratar na semana passada, vou apresentar em linhas gerais a vocês. O que é o processo legislativo? São as etapas para se criar uma lei, uma norma jurídica. Como que se cria uma lei? Então, o objetivo desse tópico é que vocês entendam justamente isso. Qual é a gênese da legislação no Brasil? Qual é todo o caminho que ela percorre até ser efetivamente uma lei que produz efeito na sociedade, que vincula os cidadãos. Então, para eu explicar esse caminho, eu vou ter que antes explicar algumas coisas para vocês, como quais são os tipos de leis, a gente chama de tipos normativos, né? Quais são os tipos de normas existentes no Brasil, os institutos que integram o processo legislativo, quais são os nomes dos processos que a gente dá, né, cada uma das etapas. Eu tenho que explicar isso para vocês antes de ir falando tintim por tintim. Então, vamos fazer isso. Vou explicar tudo isso, daí a gente vai lá para ver o caminho que um projeto de lei leva para se tornar uma lei. Então, o que é o processo legislativo? É o conjunto de atos formais realizados pelos órgãos legislativos com vistas à elaboração e incorporação de uma nova norma ao ordenamento jurídico. Tá? Então, o processo legislativo são esses atos formais, esses atos previstos na Constituição, que devem ser realizados para que, no final das contas, a gente crie uma nova lei que vai ser incorporada ao ordenamento jurídico, à legislação do país. Aqui são os atos do processo legislativo. A gente tem que defini-los todos, tá? Iniciativa legislativa é uma atribuição de quem pode apresentar um projeto de lei. Então, iniciativa legislativa é quem tem poderes dados pela Constituição para apresentar um projeto de lei. Por exemplo, um deputado, um senador, o presidente da República, os tribunais superiores, o procurador-geral da República. Esses são alguns dos cargos, né, alguns dos entes que têm a capacidade tem a iniciativa legislativa, a capacidade de apresentar um projeto de lei. Os cidadãos, nós, pessoas comuns, temos essa iniciativa legislativa? Em princípio, não temos. Mas existe a chamada iniciativa popular, quando se reúne, hoje seriam 1,5 milhão de pessoas para firmar um projeto, e tem outras condições que eu vou mostrar para vocês. Aí nós temos a iniciativa legislativa. Mas um cidadão, ou meia dúzia de cidadãos, ou 1 milhão de cidadãos, não tem iniciativa legislativa, tá? Tem que ser atendidos os requisitos previstos na Constituição para que os cidadãos tenham essa iniciativa legislativa. Discussão é quando o projeto é criado, o projeto de lei é criado, e ele é levado para ser discutido, para ser debatido, para ser analisado pelas comissões da Câmara e do Senado.
Então, os integrantes das comissões vão analisar, vão discutir, vão rever, vão alterar o texto do projeto de lei na discussão. Deliberação é quando o projeto é posto em votação, seja ali na comissão, seja no plenário. O que é comissão e o que é plenário? A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem a Comissão de Constituição e Justiça. Alguns deputados elegem entre si os integrantes dessa comissão, que é uma comissão poderosa, que vai analisar todo o projeto de lei que chega a ela. Aí vai dizer se está de acordo ou não com a Constituição. É o que essa comissão diz. Aí sai um parecer, né, do relator e ele vai ser votado. Aí vai acontecer a deliberação, que é a votação. Se aquela comissão vai aprovar aquele projeto, tá? E se for aprovado, aí pode ser que passe por outras comissões, até ser colocado no plenário, ou seja, até ser levado para que todos os deputados votem se aprovam ou não aquele projeto de lei. Então, essa etapa de votação a gente chama de deliberação. E a deliberação, então, a deliberação no plenário vai decidir se o projeto de lei continua seu trâmite, né? Se ele continua tramitando. Emendas são as sugestões de modificação ao texto daquele projeto de lei. Então, os deputados ou os senadores vão propor alterações nas comissões do plenário, né? Tudo vai ser votado. E se essa alteração passar, for aprovada, a gente chama de emenda. Emenda ao projeto de lei. A votação, essa sim é o ato coletivo da Câmara ou do Senado, em que a decisão é tomada por maioria de votos. Dependendo da temática, essa maioria pode ser maioria simples, maioria absoluta ou maioria qualificada. Para vocês entenderem, maioria simples é a maioria dos presentes, tá? Digamos que aqui na sala de aula estivessem presentes 7 alunos, vamos colocar o número ímpar. 7 alunos. E a gente fosse fazer uma votação sobre um tema qualquer. Se 4 votarem favoravelmente, já temos a maioria simples, tá? De 7 presentes, 4 votaram, essa é a maioria simples. Maioria absoluta leva em consideração o total, o número total de membros de uma casa. Digamos que aqui na sala nós tenhamos 10 alunos, a maioria absoluta é 6. Então, para aprovar qualquer coisa por maioria absoluta, a gente precisa de 6 votos. Ah, mas só estão 7 presentes. Sim, desses 7, 6 teriam que votar favoravelmente para termos a maioria absoluta. E maioria qualificada é quando a Constituição estabelece uma maioria específica. Para emendas à Constituição, por exemplo, é de 3/5 dos integrantes da casa, ou seja, 60%. É uma quantidade alta, tá, a se exigir. Sanção e veto. Quando o projeto é aprovado no poder legislativo, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, vai para o presidente. O presidente participa do processo legislativo. Participa como? Dando a sanção ou veto. Se ele aprova o projeto de lei, a gente diz que ele sanciona, tá? Temos sanção aí, nesse contexto, significa aprovação do projeto pelo presidente. Quando o presidente não está de acordo, ele veta. E esse veto pode ser parcial ou total. Ele pode vetar uma parte do projeto, alguns dispositivos, ou todo, né? O presidente tem essa prerrogativa. O veto pode ser derrubado, né? Se o presidente vetou, o projeto volta para o Congresso Nacional e os deputados e senadores podem derrubar o veto, mas não é simples. É preciso a maioria absoluta, né, para derrubar o veto do presidente. E o projeto de lei é a proposição de redação de uma nova norma elaborada por iniciativa de quem tenha competência para tanto. O projeto de lei é a proposta de uma redação de lei feita por quem tem a iniciativa, tá? Promulgação é um ato também do presidente da República
que atribui validade à norma. Então, o presidente, quando recebe o projeto de lei, ele tem que fazer duas coisas: sancionar ou vetar, né? Sancionar, e depois que ele sanciona, ele tem que promulgar. O que é promulgar? É transformar um projeto de lei em lei. Tá? São dois atos que normalmente o presidente faz ao mesmo tempo. Ele sanciona e já promulga. Mas às vezes não acontece isso. Ele sanciona e fica lá esperando para promulgar. Né? Então, às vezes tem um lapso. Ou então ele vetou, foi para o Congresso Nacional, derrubou o veto e voltou para ele só sancionar, para ele só promulgar. E ele fica enrolando, ele não quer promulgar, ele não quer colocar o nome dele naquela lei. Né? Ele discorda muito. Nesse caso, a ausência dele pode ser suprida pelo presidente do Senado. Então, se em 15 dias o presidente não promulgou uma lei que já está aprovada, um projeto de lei, né, que já está aprovado e ainda não foi transformado em lei, o presidente do Senado pode fazê-lo no lugar dele. E se em 15 dias o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado vai fazer. Aí, para o vice-presidente do Senado, não tem um prazo. Não há nada previsto na Constituição sobre isso. Vacatio legis, publicação é dar publicidade à lei. A nova lei, que já foi sancionada e promulgada, é publicada no Diário Oficial da União. Então, é publicação. Qual o sentido da publicação? Permitir que a sociedade inteira, né, tenha conhecimento da nova lei e a ela se adapte. Então, a publicação é para dar publicidade, para que todo mundo saiba que existe uma nova lei em vigor. Tem lei nova na praça. E é preciso um prazo para a sociedade se adaptar, né, à nova lei. Esse prazo se chama vacatio legis. Então, após a publicação da lei, é preciso que passe um tempo até que a lei comece a surtir efeitos na sociedade. Esse prazo a gente chama de vacatio legis. Então, entre a publicação e a entrada em vigor da lei, nós temos a vacatio legis, que também é chamada de vacância, ou vacância legal. Após a vacância, após a vacatio legis, tem a entrada em vigor, tem início a vigência da lei, que é o período em que a lei passa a ter força vinculante em toda a sociedade, deve obedecer os dispositivos dessa lei, as determinações legais ali previstas. E esses são os atos. Né? Esses são os atos. As fases do processo legislativo são essas: a iniciativa, a fase constitutiva, deliberação, sanção ao veto, promulgação e publicação. São as fases, né, que o projeto de lei e a lei vão passando. Os tipos normativos, eu não vou detalhar, mas só para vocês saberem que existem diferentes tipos de normas previstas na Constituição. Emenda à Constituição, uma emenda à Constituição é uma norma que altera o texto da Constituição. A Constituição pode ser mudada. Na aula sobre Constituição, eu disse para vocês que a ideia geral da Constituição é que ela seja a lei maior, que organiza o Estado e estabelece os direitos fundamentais, e que ela não seja mudada, ou pelo menos não seja mudada muito facilmente, porque ela é o pressuposto de validade de todo o ordenamento jurídico. Tá? Mas também não convém que ela fique engessada, não seja alterada, porque a sociedade muda, né? O tempo passa, as relações sociais evoluem, então às vezes é necessário alterar o texto da Constituição. Só que, como nós temos uma Constituição do tipo semi-rígida, como eu expliquei para vocês, essa alteração não é fácil. Essa alteração se dá por emenda à Constituição, e essa emenda à Constituição é difícil de ser realizada. Ela tem que ser proposta, né? Quem tem iniciativa para apresentar não é um deputado sozinho, né? Tem que ser um grupo de deputados, um grupo de senadores, com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição assinada por vários deles. Então, não é fácil. Para aprovação, é necessária maioria absoluta em 2 turnos em cada casa. Tem que ser votada 2 vezes com maioria absoluta
na Câmara, 2 vezes com maioria absoluta no Senado, ou seja, é difícil mudar a Constituição. Não é para ser mudada todos os dias, tá? Mas desde 1988 a gente tem tido umas 3 emendas por ano. Bastante coisa. Então é aquela coisa, né? Não é para ela ser mudada todo dia, mas acontece bastante esse tipo de alteração. A lei complementar é uma lei que está prevista na Constituição. A Constituição diz as situações em que é necessário ser aprovado um tema por lei complementar, e são sempre aprovados por maioria absoluta, ou seja, também é difícil aprovar uma lei complementar. Lei ordinária, como o nome indica, é a lei do dia a dia. É uma lei que passa pelo processo mais simples, tem a maioria simples na Câmara, maioria simples no Senado. Sempre que a gente ouve falar de lei, é a lei ordinária. Tá? Quando é um outro tipo, a gente vai falar de lei complementar, por exemplo. A lei delegada não é muito usual. Ela é prevista na Constituição, mas ela não tem sido usada. Que é quando o Congresso Nacional dá autorização ao Poder Executivo para criar uma lei. Mas, como eu disse, isso não é usual. Quando o Poder Legislativo quer uma lei, ele mesmo cria. Se o Executivo quer criar uma lei, ele cria por medida provisória ou apresenta projeto de lei. Então, a lei delegada não tem sido um tipo normativo usual no nosso ordenamento jurídico. Medida provisória é uma norma que é criada pelo presidente, então ele cria a lei, a lei não, né? Essa norma, que é a medida provisória, sobre algum tema urgente. A Constituição exige urgência e tem um prazo para avaliação do Congresso Nacional. Então, é mais ou menos como o referendo que a gente falou em outra aula, né? No plebiscito, o governo consulta a população antes de fazer algo. No referendo, o governo faz algo e depois consulta a população. Eu diria que a medida provisória é parecida com o referendo. Primeiro, o governo, o Poder Executivo, cria a norma e depois ele consulta o parlamento. É assim que funciona a medida provisória. E a medida provisória tem um prazo limitado de vigência, após o qual tem que ser submetido ao Congresso Nacional. O decreto legislativo é uma norma que advém do Congresso Nacional. Por exemplo, quando se aprova uma lei, isso se dá por decreto legislativo. Quando se aprova um tratado internacional, perdão, essa aprovação sai por decreto legislativo. E resolução é um ato ou só da Câmara dos Deputados ou só do Senado, tá? Então, quando é um ato só de um dos dois, é a resolução. Então, esses são os tipos normativos que existem no ordenamento jurídico brasileiro, de maneira bem sintética, bem introdutória. A gente teria muitos mais detalhes para falar, mas vamos ficar por aqui. A iniciativa popular, de que eu dizia, exige que o projeto de lei seja subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. Distribuído por pelo menos 5 estados, com no menos do que 0,3% dos eleitores locais de cada um deles. Isso está no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Então, a iniciativa popular é aquela que permite que os cidadãos apresentem o projeto de lei. Veja que não é fácil. Segundo o TSE, em dados de 2020, existiam 147 milhões e 900 mil eleitores no Brasil. 1% disso dá mais ou menos 1,5 milhão de eleitores. Então, para que um projeto de lei seja aprovado por iniciativa popular, ele tem que estar subscrito por pelo menos 1,5 milhão de pessoas, com título de eleitor, né, identificado, com CPF. E esses eleitores têm que estar distribuídos por pelo menos 5 estados, e em cada estado 0,3%. 0,3% dos eleitores de São Paulo dá 90 mil, 0,3% do Paraná dá 22 mil, 0,3% de Roraima dá 815. Olha a discrepância aí, né? Então, você vai em Roraima, pega 815 pessoas na rua e você já tem aí a aprovação, né, para ter a iniciativa legislativa, a iniciativa popular para apresentar um projeto de lei.
Vejam só, o mais recente projeto de lei de iniciativa popular que virou lei foi o da ficha limpa. E desde então não teve mais nenhum. E a ficha limpa foi 2010, não me lembro agora. Então, e foi só o quarto, hein? Desde então a gente não teve mais nada. Mais de 10 anos depois, não tivemos nenhuma lei, nenhuma outra lei de iniciativa popular. Vamos ler essa notícia, é interessante. Ela é de 2010. Ficha limpa é o quarto projeto de iniciativa popular a se tornar lei. Norma veta a candidatura de políticos condenados por decisão colegiada. O primeiro projeto de iniciativa popular a virar lei foi aprovado em 1994. Desde que a Constituição de 88 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, em 4 ocasiões o Congresso converteu em norma uma proposta elaborada pela sociedade. Aprovado nesta quarta 19 pelo Senado, o projeto Ficha Limpa foi o mais recente. Ele pretende vetar a candidatura de políticos condenados por colegiado em processos não concluídos, mas ainda há dúvidas sobre a sua aplicação. O Ficha Limpa encerrou um jejum de quase 5 anos sem que uma matéria de iniciativa popular fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional. A última medida levada ao plenário do Legislativo Federal e convertida em norma legal foi publicada em 17 de junho de 2005 e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O primeiro projeto de iniciativa popular a ser aprovado no Congresso foi o que deu origem à Lei número 8.930, de 7 de setembro de 94. A norma caracterizou chacina realizada por esquadrão de morte como crime hediondo. A matéria teve o apoio de um movimento criado pela escritora Glória Pérez e foi enviada ao Congresso pelo então presidente Itamar Franco. Apesar de ter tramitado sob forte clamor social, o Ficha Limpa levou cerca de 8 meses para ser aprovado na Câmara e no Senado, antes de ser enviado à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerado rápido, o trâmite só não superou o tempo despendido pelos parlamentares para aprovar o projeto, que tornou o crime passível de cassação, a compra de votos. Nesse caso, a matéria foi apresentada em 18 de agosto de 99 e sancionada 42 dias depois, em 29 de setembro do mesmo ano. Tanto o projeto Ficha Limpa quanto o projeto de cassação por compra de votos foram patrocinados pela OAB e pela CNBB. A matéria que criou o Fundo Nacional de Habitação foi a que levou mais tempo para ser aprovada, sendo protocolada em janeiro de 92 e sancionada apenas em 2005. O Movimento Popular de Moradia foi o principal apoiador da causa. Apesar de serem reconhecidos como projetos de iniciativa popular por terem sua origem em movimentos sociais, as matérias convertidas em lei precisaram ser adotadas por parlamentares ou até pelo próprio presidente da República para conseguirem tramitar no Congresso. Isso porque o próprio Legislativo admite não ter meios de conferir os mais de 1 milhão de número de títulos de eleitor e assinaturas que a lei exige de um projeto desse gênero. Como fazer? Segundo a Constituição, um projeto de iniciativa popular precisa receber a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, cerca de 1,4 milhões de assinaturas, divididos entre 5 estados, com no menos de 0,3% do eleitorado de cada estado. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de nome completo, endereço e número completo do título eleitoral, com zona e seção. E as listas de assinatura devem ser organizadas por município e por estado, de acordo com o formulário que deve ser retirado na Câmara dos Deputados. Então, veja, aí os nomes das leis, movimentos 10 medidas de combate à corrupção, ficha limpa, crimes hediondos, caso Carla Pérez. Aqui as assinaturas que chegaram do projeto de lei da ficha limpa. Ali a nota embaixo. É a primeira eleição sob a vigência da lei da ficha limpa, que chegou ao Congresso com mais de 1,5 milhão de assinaturas de apoio. Esse projeto, então, vetava que políticos que tivessem sido condenados, ainda que de modo não definitivo, não poderiam concorrer nas eleições. É uma lei que está em vigor desde então, desde 2010.
que foi a mais recente lei de iniciativa popular. Começou por meio de requisição da população, atendidos os requisitos da Constituição. Muito bem. Então, agora vamos ver aí como funciona o trâmite de um projeto de lei para uma lei ordinária, tá? Tudo que eu vou explicar para vocês aqui funciona para a lei ordinária, que é o que é a do dia a dia. Medida provisória tem outro trâmite, lei complementar tem outro trâmite, emenda à Constituição tem outro trâmite, mas é tudo parecido, tá? Só que os números mudam, o caminho muda um pouco. Então, entendendo bem esse, já tá bom demais. Então, tudo começa com PL, projeto de lei. E aí, quem pode apresentar o projeto de lei? Quem tem iniciativa. O artigo 61 da Constituição diz quem tem iniciativa. Deputado, senador, presidente, procurador-geral da República, os tribunais superiores, o STF, as assembleias legislativas, a iniciativa popular. Aí o projeto vai ser apresentado na casa iniciadora e depois vai ser revisado na casa revisora. Em regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados e, portanto, a casa revisora é o Senado, tá? Isso só se inverte quando quem apresenta é um senador. Quando é um senador que apresenta, aí o projeto vai ser analisado primeiro no Senado, né? Depois é que vai para a Câmara. É a única situação em que inverte a posição. Então, o projeto de lei começa na Câmara dos Deputados, que vai passar por várias comissões, vai ser deliberado, vai ser votado, e se for aprovado no plenário, ele está aprovado, e daí ele vai para a Casa Revisora. Tá? A Casa Revisora vai fazer a mesma coisa. Vai submeter as suas comissões, vai votar no plenário e vai aprovar. Se não aprovar, em qualquer das casas, a gente diz que o projeto de lei foi rejeitado. O que acontece com ele? Ele é arquivado. E, em regra, ele não pode ser apresentado de novo naquele mesmo ano. Ele pode vir a ser reapresentado, né, futuramente, mas não naquele ano, em regra. Essa regra comporta exceções, tá? Uma exceção. Mas, enfim, quando um grupo de deputados e senadores querem mesmo que esse projeto seja revisto no mesmo ano, eles podem angariar assinaturas suficientes para fazê-lo. Mas, em princípio, o projeto rejeitado não se apresenta de novo naquele ano, naquela sessão legislativa. E aí, então, se não rejeita, quer dizer que as duas casas podem fazer duas coisas: aprovar ou aprovar com emendas. Se o Senado, por exemplo, né, aprova com emendas, o projeto volta para a casa iniciadora, volta para a Câmara dos Deputados, que vai analisar as emendas, ou seja, as alterações que o Senado fez, e vai votá-las uma a uma, aprovando, né, ou não aprovando. A casa iniciadora tem a última palavra. Se o Senado aprovou sem emendas, quer dizer que está aprovado, né? Então, foi aprovado na Câmara, na Câmara foi aprovado o Senado sem emendas, vai para o presidente. Tá? Vai para o presidente. O presidente recebe o projeto de lei. Né? O presidente recebe o projeto que foi aprovado no Congresso. O que ele faz? Ele pode fazer três coisas. Ele pode entender que o projeto de lei é inconstitucional ou então ele é contrário ao interesse público. Nesse caso, ele veta. O veto pode ser total ou parcial, tá? O presidente pode entender que o projeto de lei é constitucional, ou seja, não contraria a Constituição, e é favorável ao interesse público. Nesse caso, ele dá a sanção, o que a gente chama de sanção expressa. Ou ele pode não fazer nada. Ele recebe o projeto de lei, põe na gaveta, finge que não é com ele e deixa o tempo passar. Se ele deixa o tempo passar e transcorrer em 15 dias, ocorre a chamada sanção tácita. Quer dizer que ele aprovou por não fazer nada. Tá? Então, quando o presidente recebe o projeto de lei, ele pode vetar, ele pode sancionar ou pode não fazer nada. São as três coisas que ele pode legalmente fazer. Né? Aprovar, reprovar ou não fazer nada. Se ele não aprova, é o veto, que pode ser total ou parcial. Se ele aprova, é a sanção expressa. Se ele não faz nada e deixa passar o tempo,
é a sanção tácita, depois de 15 dias. Se ele veta, o que acontece com o projeto de lei que foi vetado? Total ou parcialmente? Total, né? Vocês devem entender, é o todo. Todo a lei foi vetada. Parcial é quando ele veta um dispositivo ou outro, o artigo 1º, o artigo 10º, né? Ele veta só isso, mas ao resto ele não se opõe. O que acontece com esse projeto de lei? Ele volta para o Congresso Nacional, dizendo os motivos de não ter aprovado. Tá? E o que acontece daí eu vou falar no próximo slide. Então, se o presidente veta, o projeto de lei volta para o Congresso Nacional, que vai analisar de novo o projeto de lei que foi vetado pelo presidente. Se ele aprova, ou se ele não faz nada, e daí tem a sanção tácita, o projeto está aprovado pelo presidente, agora ele precisa ser promulgado. Ele vai para a promulgação. Não se esqueçam que sanção e promulgação são dois atos parecidos, mas são dois atos diferentes. Vamos ver o que acontece com o veto. Então, vamos seguir a ordem dos slides aí, né? Digamos que o presidente vetou. Aí vai para o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos. Senadores e deputados se reúnem para deliberar, para analisar o veto e os motivos do veto do presidente. Aí o Congresso Nacional tem 15 dias para fazer isso numa sessão conjunta, ou seja, reunir deputados e senadores e analisar. O veto do presidente pode ser derrubado por maioria absoluta, não se esqueça, a maioria absoluta é 60% do total de membros. Tá? 60% do total de membros, e não dos presentes. E aí o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Se derrubar o veto, por maioria absoluta e voto secreto, vai para a promulgação do presidente. Volta lá para a mesa do presidente e agora ele tem que aprovar. Se o Congresso Nacional concorda com o presidente e acha que o projeto de lei não é adequado, o veto é mantido e aquele projeto de lei é arquivado. E não pode ser representado, em princípio, naquela mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano. Tá? E o presidente, então? O presidente recebe o projeto para promulgar. Ele tinha vetado, daí o Congresso Nacional derrubou o veto dele. Então, volta para a mesa dele para ele promulgar. Ou então, ele fez a sanção tácita. Ou então, ele deu a sanção, ele quis dar a sanção. Em qualquer dessas hipóteses, ele tem que promulgar aquele projeto. Ou seja, ele tem que transformar o projeto em lei. A promulgação, vocês devem se lembrar ali de uns slides atrás, é o ato por meio do qual o presidente transforma um projeto de lei em lei. Aí o projeto de lei passa a ter vigência, passa a produzir efeitos na sociedade. Tá? Passa a ter vigência, não, passa a ter validade, perdão. Ele passa a integrar o ordenamento jurídico. O presidente tem 48 horas para fazer isso. 48 horas para promulgar. Se ele não promulgar em 48 horas, o presidente do Senado tem 48 horas para fazê-lo. Se não fizer, o vice-presidente, né, tem que fazê-lo, o vice-presidente do Senado tem que fazê-lo. Mas não há um prazo para isso. Tá bom? Então, se o presidente não promulga em 48 horas, vai para o presidente do Senado. Se esse não faz em 48 horas, vai para o vice-presidente do Senado. E assim se encerra o processo legislativo. Tá? A promulgação torna a lei válida. A partir da promulgação, o projeto deixa de ser projeto e passa a ser lei. Como eu havia dito, se o projeto de lei for rejeitado, a matéria não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, a não ser com proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. E é isso, turma. Com isso encerramos o processo legislativo, que é o tópico que tinha faltado na aula passada, que eu ia deixar de lado, mas aproveitei a oportunidade para tratar hoje, tá? Então é isso. Semana que vem nós vamos nos dedicar ao Manual de Conduta na Hotelaria, um manual produzido pelo Ministério do Turismo, que trata de questões da ética na hotelaria, responsabilidade civil, meio ambiente, enfim, questões jurídicas específicas
da hotelaria, tá bom? Então, vamos deixar para começar a análise. O sistema da aula vai ser, vamos ler e analisar, eu vou trazer casos, vou trazer questões, vamos desdobrar ali as questões que aparecem no manual de conduta na hotelaria. Obrigado, encerramos aqui, continuamos na semana que vem.